Oi, gente! Meu nome é Marília Bezerra, sou tutora de Química do Projeto Feynman. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre substâncias químicas. Bem, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo substância química? Provavelmente vem alguma coisa tóxica, alguma coisa que vai fazer mal. Mas não é bem assim. Eu vou tentar desmistificar isso um pouco nesse vídeo. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal, depois conferir as nossas outras redes sociais, o Instagram, o TikTok, curtir os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que a gente tá postando por aqui. Mas vamos lá! O que é substância química? Ao contrário do que a gente pensa, substância química é tudo que nos rodeia. Tudo são substâncias químicas, então o ar é uma substância, a água, só que existem algumas classificações, algumas peculiaridades, certo? E assim, quando a gente falou que tudo é composto de matéria, essa matéria ela está presente no mundo por meio dos átomos. E os átomos, eles se organizam em moléculas. E essas moléculas, a união dessas moléculas, forma as substâncias, certo? Então, por exemplo, se eu pego a nossa linda e querida água, eu tenho a molécula da água, é a molécula de H2O, certo? Todo mundo tem isso na cabeça. Ou então, se você não tinha, a molécula da água é essa, H2O, que é um átomo de oxigênio, grandão, e 2 pequenininhos de hidrogênio. É claro que isso é tipo muito pequenininho. Mas essa molécula, quando você junta várias dessa molécula, elas formam a substância água, que a 25 graus Celsius e a 1 atm é líquida, certo? Só que na água que a gente bebe, né, que a gente pega a nossa garrafa lá e bebe, ela não é feita só de H2O. Então, ali naquela água tem sais, tem minerais, né, aquela coisa toda que a gente sempre fala. E então, a água que a gente bebe em si, ela não é pura. E essa é a primeira divisão que a gente tem quando fala de substâncias. A gente tem as substâncias puras e as misturas. Então, a água mineral que a gente bebe, ela é uma mistura. Porque por mais que não pareça que tem nada mais ali dentro, ela é inodora, insípida, incolor, ali tem sais e tem um monte de coisa misturada. Então a gente fala que é uma mistura homogênea, porque a gente não vê que tem uma separação. E já as misturas heterogêneas, elas têm uma separação, como por exemplo a torre de líquidos, ou a água com óleo. Lembra do último vídeo que eu falei sobre densidade? Tá, e a gente tem as misturas, mas voltando, imagina que eu tenho a água e sem nenhuma... e eu tiro todos os minerais, todos os outros componentes que tem lá, de modo que fique só H2O, só as moléculas puras de H2O. Aí eu tenho uma substância pura, que é o que na química a gente chama de substância. Eu tenho uma substância pura, mas essa substância pura, ela é composta. Como assim? Ela é composta porque as moléculas que compõem essa substância, né? Então, no caso, a molécula de H2O, eu tenho 2 tipos de átomos diferentes, né? A molécula ela é composta por 3 átomos, então 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas eu tenho 2 tipos diferentes, certo? Então, se eu pegar um recipiente e colocar só várias moléculas de H2O, ali naquele recipiente eu vou ter átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio, só aqueles 2. E aí por isso eu chamo de composto, porque eu tenho 2 tipos de átomos diferentes. Se eu tivesse, por exemplo, um recipiente em que eu colocasse só o gás oxigênio, lá eu teria só átomos de oxigênio. Então, por mais que as moléculas sejam O2, então 2 átomos de oxigênio,
naquele recipiente eu vou ter várias moléculas dessa, mas no fim das contas eu só vou ter oxigênio ali, certo? E isso é uma substância pura, simples, quando eu tenho só um tipo de átomo. As substâncias puras, elas têm algumas peculiaridades que você tem que sempre saber. A primeira delas é justamente elas têm uma fórmula definida. Então, se eu tiver uma amostra pura de água, vai ser H2O e aquela vai ser a fórmula dela. Se eu tiver uma amostra pura de oxigênio, de gás oxigênio, vai ser O2, pronto e acabou. Se eu tiver uma amostra pura de CO2, vai ser CO2, pronto e acabou. E o CO2 é uma mistura, é uma substância pura, simples ou composta? Botem aqui nos comentários. Bom, outra característica das substâncias puras é que elas têm uma estrutura química bem definida. Então, as moléculas de H2O, elas vão ter essa estrutura, né, que a gente chama de geometria angular, bem definida sempre, e sempre vai ser essa estrutura delas. O O2 vai ser sempre aqui, os dois átomozinhos de oxigênio, e acabou. Enquanto com as misturas não acontece isso, porque eu tenho várias moléculas diferentes, várias substâncias que vão compor uma mistura. Então, já duas coisas. A terceira característica das substâncias puras é que elas têm características químicas, né? Elas têm pontos bem definidos. Então, a densidade é bem definida, vai ser sempre a mesma. Os pontos de fusão e ebulição, e isso é o mais importante de tudo, que você tem que lembrar. As substâncias puras, simples ou compostas, elas têm ponto de fusão e de ebulição fixos, bem definidos. Então, a água, a 1 atm, ela sempre vai ter fusão a 0 graus Celsius e ebulição a 100 graus Celsius, a 1 atm, certo? Porque depende da temperatura, da pressão também. E as substâncias puras, elas só se formam por meio de processos químicos. Então, não é como se eu estivesse pegando, tipo, um pedaço de papel e colando no outro. Ali vai continuar sendo papel, não vai mudar. Se eu pegar uma bolinha de papel e outra bolinha de papel e grudar, vai continuar sendo papel, certo? Eu não formei uma substância nova. Agora, se eu pegar, por alterações químicas, eu posso formar substâncias puras. Por exemplo, se eu tiver o O2 e eu colocar mais um átomo de oxigênio, por meio de uma alteração química, aquilo vai formar uma outra molécula, que é o O3, o ozônio. E isso é uma outra característica das substâncias de alguns átomos. É a capacidade de formar diferentes substâncias com aquele mesmo átomo. Isso se chama de alotropia, e é muito importante. Uma das alotropias mais importantes é a do oxigênio. Então, o oxigênio ele pode se transformar tanto em O2 quanto em O3, gás oxigênio e gás ozônio. E tem também o carbono, que ele pode ser carbono grafite, carbono diamante e vários outros tipos de carbono, carbono fullereno. E sim, tanto o grafite quanto o diamante são feitos inteiramente de carbono. Dá para acreditar? A alotropia ela também acontece com o enxofre, com o fósforo, mas os mais importantes são o carbono e o oxigênio. Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as misturas e como que se diferenciam de todas essas características das substâncias. Mas lembre-se, substância química não é uma coisa tóxica, tudo são substâncias. E nós temos substâncias puras simples, compostas e existem as misturas, homogêneas e heterogêneas. Beleza? Não esquece de dar um like se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, compartilha, também deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se ficou qualquer dúvida, eu ainda quero saber se o CO2 é uma substância pura, simples ou composta. E até a próxima! Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E lembre-se que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar.